Olá, pessoal! Aqui é o Érico Darlan Correia. Hoje a gente vai fazer um resumo da nossa aula de Estatística Aplicada à Gestão Comercial. O foco aqui é o maior desafio de qualquer gestor, né? Como tomar decisões com confiança num mundo que é cheio de incertezas. E vocês vão ver que a estatística é a ferramenta-chave para essa jornada. Olha, tudo começa com essa pergunta aí que é fundamental. No dia a dia, um gestor, ele se depara com dezenas de decisões. A questão é, como garantir que essas escolhas são baseadas em fatos, em dados, e não em puro achismo? Pois é exatamente esse o problema que a estatística vem para resolver. Para a gente entender isso, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai mergulhar no dilema do gestor. Depois, vamos ver por que a estatística é a ferramenta perfeita para esse desafio. Aí, a gente parte para a prática, sabe? Como coletar dados do jeito certo e usar esses dados para testar as nossas ideias. E tudo isso leva a gente para o nosso destino final, que é a tal da gestão baseada em evidências. Então vamos lá. Começando pelo começo. Todo gestor, não importa a área, encara um desafio constante, que é esse dilema, o de ter que navegar na incerteza. E essa frase, olha, ela resume tudo. A essência de administrar é tomar decisões. A principal atividade de um gestor é fazer escolhas. E, gente, essas escolhas têm um impacto gigantesco, né? Na equipe, no projeto, no futuro da empresa toda. E é aqui que está o pulo do gato. A qualidade de uma decisão, ela depende 100% da qualidade da informação que você tem. Pensa bem, decidir no escuro é o mesmo que jogar uma moeda para cima e torcer. E na gestão, dependendo da sorte, é a receita para o desastre. Ok, então se decidir no escuro não é uma opção, como é que a gente acende a luz? É exatamente aí que a estatística entra em campo. E não como aquela matéria chata de matemática, sabe? Mas sim como uma ferramenta prática, que pega um monte de dado bruto e transforma em informação que vale ouro. Se a gente olhar para essa definição, fica claro que é um processo completo. A estatística, na verdade, nos dá um método, um passo a passo bem definido. Ele vai desde o planejamento de como buscar os dados até a interpretação final, aquela que leva a gente a uma conclusão que de fato ajuda o negócio. E o que eu acho mais legal aqui é como isso simplifica o método. São 3 etapas bem claras, olha só. Primeiro, a preparação. É como arrumar o terreno, sabe? Entender o contexto, pensar em como coletar os dados. Depois vem a análise. Aqui, a gente mergulha nos dados, procura padrões, explora mesmo. E por fim, a conclusão. É aqui que a mágica acontece. E a análise vira uma decisão prática com impacto de verdade. Beleza, já entendemos o processo. Mas e a primeira etapa na prática? Como é que a gente obtém os dados? Porque, vamos ser sinceros, num mercado com milhares ou até milhões de clientes, é impossível falar com todo mundo, né? É exatamente aí que entra a grande sacada da amostragem. Essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. Pensa assim, a população é o grupo completo, o todo. Por exemplo, todos os clientes de uma empresa. Já a amostra é um pedacinho desse grupo, uma subcoleção, tipo 100 clientes que a gente entrevista para uma pesquisa. Tá, mas aí alguém pode perguntar, por que não pesquisar todo mundo de uma vez? A resposta é simples, eficiência. Trabalhar com uma amostra dá velocidade, economiza uma grana preta e torna possível analisar universos que seriam gigantes demais. E tem mais, com um grupo menor a gente consegue focar muito mais na qualidade dos dados coletados, o que seria bem mais complicado com todo mundo. Só que aqui tem um segredo, talvez o ponto mais importante de todos. Atenção, não pode ser qualquer amostra. Ela precisa ser um bom retrato da população. E a mágica para isso acontecer se chama aleatoriedade. Quando todo mundo da população tem a mesmíssima chance de ser escolhido, aquele grupo pequeno vira um espelho perfeito do grupo grandão. E é isso que nos dá segurança para dizer que o que vale para a amostra também vale para a população inteira. Ok, então a gente tem dados confiáveis em mãos. E agora? O que a gente faz com eles? Agora, a gente usa esses dados para responder aquelas perguntas importantes, para validar as estratégias. E o método oficial para fazer isso tem um nome: teste de hipóteses. Vamos trazer para uma situação bem real. Imagina que uma empresa investiu uma grana numa campanha de marketing nova. O gestor precisa saber, isso aí deu resultado ou não? O teste de hipóteses é a ferramenta que dá uma estrutura para responder essa pergunta sem achismo, de forma bem objetiva. Pensa que esse processo funciona tipo um tribunal. A hipótese nula, que a gente chama de H0, é o réu, é a situação padrão, o status quo. No nosso exemplo seria, a campanha não teve efeito nenhum. Já a hipótese alternativa, a H1, é a acusação, é a ideia nova que a gente quer provar. A campanha, sim,
teve um efeito positivo nas vendas. E a lógica por trás do teste é, no fundo, bem simples. A gente olha para os dados de vendas e se pergunta, esse aumento que eu estou vendo aqui, ele é de verdade ou será que foi só sorte, só um acaso? Se a análise estatística mostrar que a chance de ter sido só sorte é mínima, tipo muito pequena mesmo, aí sim a gente tem uma evidência forte. Forte o bastante para a gente condenar o status quo e dizer, a campanha funcionou de verdade. Quando a gente junta tudo isso, a coleta de dados inteligente, por amostragem e a validação das ideias com testes de hipóteses, a gente sobe de nível. A gente chega num outro patamar, a gestão baseada em evidências. E esse, pessoal, é o grande diferencial do gestor de hoje. Essa frase resume perfeitamente o benefício final. No mercado que é uma selva super competitivo, a capacidade de usar dados para decidir é o que te coloca na frente. E atenção, o objetivo aqui não é virar um estatístico profissional, não. É ser um líder que sabe usar as ferramentas certas para tomar decisões de forma mais inteligente e, principalmente, mais segura. E aqui está o que eu chamo de superpoder da estatística. Ela não só ajuda a gente a decidir, mas ela também permite medir a nossa confiança nessa decisão. Ela transforma a incerteza num número, nos dizendo qual a probabilidade da gente estar errado. Isso deixa o processo todo muito mais seguro, mais profissional e, no fim das contas, muito mais eficaz. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí na sua área de atuação. Que decisão importante, daquelas que tiram o sono, poderia ser completamente transformada se fosse apoiada por uma boa análise de dados? A estatística aplicada é um mapa para encontrar essa resposta e, de verdade, revolucionar a gestão.